vacina agora. E eu não sei como é que vai ser em agosto, porque vocês não vão ser obrigados a voltarem, né? Em agosto. Professora, quanto que é o período de recesso para os alunos? Deixa eu ver aqui. Não, para todo mundo, né? O recesso é Para todo mundo? igual. É, graças a Deus. Assim que meu calendário abrir aqui, eu acho que são as 2 últimas semanas, é 19. Então, para vocês é um pouco mais, porque a gente vai ter a semana de conselho, né? Então, o oficial é do dia 19, que é uma segunda-feira, até o dia 30, que é a sexta-feira seguinte. São 2 semanas. Que vocês podem ficar embaixo das cobertas tranquilamente. Só que eu acredito que a semana do dia 12... Deixa eu compartilhar aqui, que é mais fácil. A semana do dia 12 seja a semana de conselhos. Cadê eu compartilhar aqui? Então, talvez vocês já não tenham aula naquela semana. Tá cansado, Fábio, de ter aula? De manhã? Tô, porque acumulou tudo, o trabalho, o curso, escola. Aí, beleza. Muita coisa ao mesmo tempo, né? Uhum. Aí fica Mas aí, complicado. esse bimestre vai até que dia, mais ou menos, assim? Então, vai até o recesso. Deixa eu abrir aqui ó. Tá vendo o calendário? Aham. Então, ó, o recesso oficial é esse aqui, do 19 ao 30, essas 2 semanas. O conselho, eu acho que começa dia 16, aliás, mas eu não tenho certeza. Mas eu acho que do dia 19 eu tenho certeza, 19 a 30 é certeza. Eu sei que o conselho oficial que a gente vai fazer, acho que é dia 15, 14, por aí. Então, eu acredito que essa semana aqui, ó, a gente já vai estar, tipo, fechando nota, fazendo conselho, então eu acredito que vocês não têm aula essa semana. Eu acho que vocês têm aula até essa. Ah, então de boa. Então, ó, vocês têm mais essa semana, a semana que vem e a outra. E aí vocês têm que começar a se organizar para entregar as coisas, né? Porque o Júnior, eu não sei quem me falou que o Júnior falou que era para entregar até dia 2. Tipo, dia 2 é sexta que vem. Ah, mano, o Júnior não sabe de nada. Umas 30 provas pra Tá fazer. gravando, tá gravando, tá gravando. Professora, no primeiro bimestre, né? Eu tava falando lá, eu e o Danilo conversando assim, né? Professora, primeiro bimestre, tinha umas 10 provas pra fazer naquele aplicativo lá, de sequência digital. Isso é louco. Um monte de coisa, Sim, velho. e essas provas, que essas APP e essas coisas são tudo do governo do estado, né? Não é o Sinira que inventa. Então é complicado, porque vem... Enfim, como eu não estou indo ainda, que eu estou de greve, então eu não sei muito bem o que está rolando lá. Né? Acho que o pessoal que está indo para a escola, talvez o Matheus, a Isabela, consiga saber melhor lá o que está rolando. Deixa eu achar aqui, tem coisa para Dedéu. Pronto, uma pura bagunça lá, isso sim. Oi? O horário presencial tá uma pura bagunça. O horário presencial mudou umas 5 vezes. A gente perdeu umas 3 aulas, tipo de matéria que a gente tinha no primeiro horário e não tem. E assim vai. Tá difícil, né? É que eu imagino que seja difícil para o Júnior organizar o horário sozinho. Ele tem que organizar tudo, né? O horário da manhã. E ele tem que conciliar quem vai para a escola, quem não vai, quem está em casa, quem está na escola. Sim, tem muita pressão em cima dele, tadinho. Não estou dizendo isso, estou dizendo que não deve ser fácil mesmo montar um horário que seja um dia na escola, um dia em casa, né? Eu acho que deve ser difícil. Não sei, nunca montei horário, graças a Deus. Eu prefiro dar minha aula. Pode falar. Não estou ouvindo, Kaique. Ixi, Kaique perdeu a voz. É que tá dando problema aqui. Agora voltou. Agora perdeu. Vai ser obrigatório a volta às aulas? Quando é que vai ser obrigatório essa caramba? Agosto? É disso que você está falando, de agosto? Não vai ser obrigatório. Eu só escutei obrigatório. Vocês ouviram o que o Kaique falou? Acho que ele deve estar perguntando quando que vai voltar às aulas e se vai ser obrigatório ou algo assim. Então, as aulas, depois do recesso, é dia 3 de agosto, se não me engano, né? Ó, 2 de agosto, é uma segunda-feira que a gente volta. E não vai ser obrigatório, a não ser que a gente esteja na fase amarela, na fase verde, enfim, tem uma fase lá. Eu não lembro mais de cor. No começo, todo mundo, eu estava melhor com essas informações, agora já foi na minha cabeça. Porque enquanto a gente estiver na fase vermelha, na fase laranja, não é obrigatório para a escola. Então, todo mundo, os professores vão voltar para a escola, provavelmente os professores de grupo de risco, depois de vacinar, vão voltar para a escola. E aí eu não sei como é que vai ficar.
Faço ideia, gente. Mas vai ser assim, cada escola vai ter que se virar para montar seu horário. Não sei te dizer. Mas a partir de agosto, todo mundo, segundo o governo do estado, não sei se isso vai mudar, ele permitiu que todo mundo volte para a escola. Então, se todo mundo quiser ir, se 100% da escola quiser ir todos os dias, pode. Né, vai virar um covideiro, né, a escola. Porque vocês não são vacinados ainda, né? Bom, vamos lá. Então, olha só, nós vamos falar de fascismo, e aí eu vou explicando as coisinhas, e aí, por favor, vão comentando, tal, conversando para eu não me sentir tão sozinha com essas bolinhas na minha cara aqui, mas eu gostaria, se você puder, fazer alguma anotação, para a gente poder depois, no final, fazer um debate, fazer um paralelo entre o passado e o presente, tá? Então, se você tiver aí no seu celular, no computador, um papel aí, eu vou falar das coisas, das características do fascismo, como é que o fascismo nasceu, como é que ele se desenvolveu, e aí se você for pegando essas características e você reconhece essas características no nosso mundo de hoje, você dá uma anotadinha aí para não esquecer, e aí no fim da aula a gente conversa sobre isso. Nossa, mais um amigo. Eu vou entrar no grupo lá dos... Não, deixa quieto. Depois eu... Tá gravando. Eita! Tá gravando. Não, vou falar, ó, hoje na minha aula entrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Recorde, hein? Ah, já entrou mais gente. Já entrava 15 antigamente, vai. Tá faltando. Bom, vamos lá. Aí a gente falou da crise de 29 na última aula, aí eu comentei que a União Soviética não passou pela crise de 29 como os outros países, porque a União Soviética era um país que funcionava, a economia funcionava de outra maneira, mas a gente vai falar da União Soviética em outro período, um período mais oportuno, e aí a gente começou a falar dos fascismos na Europa, né? Então, muito bem. Então, a gente começou falando do conceito de totalitarismo, né? Totalitário é um regime, é um tipo de regime em que o poder fica totalmente controlado por um sujeito, né? Então, o líder nessa nação, ele tem um poder total em nome da prosperidade, de salvar a pátria, esse tipo de coisa. O Stalin, na União Soviética, também vai fazer um regime totalitário, mas é um totalitarismo de esquerda. Agora a gente vai ver os totalitarismos de direita, né? Os totalitarismos que visavam salvar a economia, os negócios e as empresas, mas foram um pouco, vamos dizer assim, violentos, né? Então você tem aí o Mussolini, que a Isabela perguntou, esse tiozinho aqui, o Mussolini, o Benito Mussolini, ele é italiano, e esse aqui é o Hitler, famosíssimo, porque não tem nenhum período da história, eu acho, que tem mais filme do que Segunda Guerra, né? Segunda Guerra tem muito filme. Aliás, Segunda Guerra é a matéria da semana que vem, pelo menos a parte das batalhas, né? Muito bem. Então, o nazismo e o fascismo, eles nascem do medo do comunismo e da insegurança com o liberalismo e a democracia. Muito bem, que coisa bonita, né? Mas vamos explicar agora bonitinho o que isso significa. Então, aqui você tem o símbolo do nazismo, que é essa águia com a suástica aqui, e você tem o símbolo aqui do fascismo, que é um conjunto de feixes, né? Um conjunto de galhos, né? Que juntos são mais fortes. Eu já vou explicar isso para vocês. Muito bem, então vamos lá. Antes de tudo isso, a gente estudou no começo do ano, acho que foi no começo do ano, a gente falou de segunda revolução industrial, não foi? Que a Isabela até explicou na aula. Não foi, Isa? Sim. Sim, né? Então, aí a gente falou que a segunda revolução industrial foi quando os europeus descobriram o motor, a gasolina, começaram a usar petróleo, inventou o rádio, o cinema, então vieram várias tecnologias. Quando você transforma alguma coisa, né, quando você transforma a economia, quando você transforma a política, você traz outras transformações à sociedade, né? Imagina que você faz, às vezes, alguma coisa na sua vida pessoal e muita coisa se transforma. Você briga com alguém, aí você para de falar com várias pessoas, então tem tudo um pequeno, né, uma pequena coisa que acontece na nossa vida, tem desdobramentos, né, tem consequências. Então você imagina isso em sociedade, né? Então essa segunda revolução industrial trouxe muitas transformações para a sociedade. E alguns caras que viviam naquela época, veja, eles não eram fascistas ainda, mas eles vão falar coisas, escrever coisas que vai deixar lá na frente os fascistas pensando, nossa, isso aqui eles tinham razão e por isso a gente pode fazer o que a gente quer agora, né? Então, esse primeiro cara que eu trouxe aqui para você, um norte-americano, por exemplo, falando que as mudanças sociais criavam uma modernidade estruturada na razão e essa razão vai corromper os valores. O que são valores? Os valores são aqueles que a sociedade valoriza, que o grupo valoriza.
Então, ele está dizendo que a sociedade moderna, a modernidade, não é a nossa modernidade de hoje em dia, agora, né? A modernidade de lá, né? Carro, cinema, luz elétrica, tudo isso era muito legal. Mas essas mudanças sociais corromperam os valores tradicionais daquela sociedade. Então, as pessoas, elas começaram a se transformar, se tornar mais sedentárias, ele está dizendo aqui. Isso é verdade, quando você tem mais tecnologia, você precisa fazer menos esforço. E aí ele está dizendo ali que as pessoas tinham que ter uma vida mais ativa, ele está dizendo que as pessoas tinham que ter mais disciplina, mais deveres, e a sociedade corrompeu esses valores sociais, essa sociedade moderna, tecnológica. E veja, ele não está criticando a tecnologia, ele está criticando as transformações que essa tecnologia trouxe. Então, assim, nossa, pessoal, vocês estão mudando muito, né? Tá errado isso aí. Outra coisa, as pessoas também criticavam nessa época da Segunda Revolução Industrial, era a destruição das tradições, né? Então tinha cara que falava, as coisas mudaram, tem novas tecnologias e tal, e aí, de repente, as pessoas não estão mais seguindo as nossas tradições, né? Elas não estão mais seguindo a maneira de pensar que nós sempre pensamos, a maneira de se expressar religiosamente, que a gente sempre se expressou, e isso é uma coisa muito ruim, né? Então a gente tem que preservar as tradições. E outra coisa que essas pessoas queriam muito preservar lá na época da Segunda Revolução Industrial era a moral. A moral é quando é um conjunto de crenças, né, que a gente tem na sociedade enquanto certo e errado, né? E aí esse cara aqui, por exemplo, que é um austríaco, ele está argumentando que as pessoas daquela época, né, nossos jovens, ele está dizendo lá em 1897, precisam de uma educação para que eles possam ser religiosos, para que eles tenham moral, para que eles sejam patriotas. E hoje em dia, essas tecnologias mudaram muito, as pessoas não estão nem aí. E não estavam, de certa maneira, né? Porque elas estavam curtindo a vida, era a Belle Époque na Europa, então a galera estava aproveitando a energia elétrica, que era uma novidade, o rádio, o cinema, estava todo mundo muito eufórico e muito otimista. E quando as pessoas ficam muito eufóricas, muito otimistas, muito felizes, aparentemente elas deixam de lado um pouquinho os valores, a tradição e a moral da sociedade. Elas se transformam junto com as transformações políticas e econômicas. Então esses caras já criticavam tudo isso naquela época. Então você vê, critica lá a perda de valores, perca da tradição e a perca da moral. Perdão, que horror, professora. Perda dos valores, da tradição e da moral. Muito bem. E aí, como é que esses caras vão querer recuperar tudo isso? Né, lá na frente, quando você já vai ter lá os fascistas de fato. Eles vão querer recuperar os valores, a moral e as tradições, criando histórias heróicas, e romantizando o passado, dizendo, olha, gente, o nosso passado era maravilhoso, aquela época era maravilhosa. Aí a sociedade foi corrompida, né? E aí perdemos os nossos valores tradicionais, a nossa moral tradicional, e agora a gente está numa sociedade horrorosa. Veja só, a culpa de todos os nossos problemas é porque a gente perdeu as nossas tradições e os nossos valores. Então a gente precisa voltar para o nosso passado, que era maravilhoso, lindo, perfeito. Então a gente vai ter pessoas que vão defender tudo isso, falar, nossa, o passado era bom, como se fosse assim, uma história de amor mesmo, o passado, e vai criar histórias heróicas do próprio país, não criar, mas vai recontar a história de maneira heróica. Então aqui tem um jornal francês, por exemplo, falando, pela bandeira, vida longa França, abaixo aos traidores. Então você está vendo assim, vamos voltar para os nossos valores tradicionais do nosso país, e isso envolve muito patriotismo, muito essa questão da nacionalidade. Vamos lembrar que nação é uma criação burguesa, né? Não existia nação, não existia país até o começo da burguesia. A gente estudou isso ano passado, quando a burguesia começa a ficar muito rica, muito endinheirada, ela faz aliança com os reis, lá na Idade Média, no fim da Idade Média, e começa a formar os países para proteger seus negócios. Então, a formação dos países foi interessante para quem tinha dinheiro naquela época, para proteger os seus negócios, para incentivar os seus negócios, para conseguir acumular dinheiro. Então, você vê que a criação do país é uma questão burguesa, né? Muito bem. Outra coisa que essas pessoas acreditavam, já na época mais chegando já lá na Primeira Guerra, era o sentimentalismo. Eles achavam que a gente não podia ser muito racional, né? Porque, na verdade, a nossa moral, os nossos valores, as nossas tradições, a gente sente, é uma coisa bonita, né? Uma coisa que você sente, uma coisa dos seus sentimentos. Então, os caras achavam assim, que você tem
que não só usar a razão para analisar o mundo, entender o mundo, mas sim você tem que também pensar, vamos dizer assim, pensar com os seus sentimentos. Então, olha o perigo, né, disso. Muito bem. Outra coisa que vai se juntar, que a gente estudou também no começo do ano, é a questão do darwinismo social, que o Fábio que apresentou para a gente. Né, o darwinismo social, para quem não lembra, era um monte de gente que pegava ali a teoria da biologia e transportava para a teoria, para a sociologia, para a sociedade, o que é um mau caratismo. Você não pode pegar uma teoria de uma ciência, passar para outra ciência e aplicar como se fosse super funcionar, porque cada ciência tem o seu método, cada ciência tem o seu tipo de análise. Então, o que eles falavam? Da mesma maneira que o Darwin explicou lá em biologia que os seres com corpo melhor se adaptam lá no ambiente, sobrevivem, na sociedade é a mesma coisa. Então, eles defendiam, olha aqui, ó, que não existe igualdade entre os povos. Existe uma hierarquia, povos superiores e povos inferiores. Então, na cabeça dessa gente, assim, por eu ser um povo superior, eu tenho direito de fazer o que eu quiser com o povo inferior. E isso vai dar, por exemplo, garantia, né, aparentemente, direito para os europeus invadirem a África e cometer atrocidades na África. Até aqui tudo bem? Tudo certo. Vocês estão dormindo já? Professora, eu tenho uma dúvida. Não. Nem acordei. Isso aí é Pode. mais ou menos quanto tempo após a Revolução Industrial? Da segunda? É. É na época. Ah, é na época que você já tá. Ó, se você olhar esses caras aqui, ó, 1904, esse tiozinho aqui. Aí esse outro, 1905, 1897. Esses daqui, 1908. Esse aqui é bem antes, ó. Esse aqui é 1840, é um pouco antes. Esse escritor escocês. Esse daqui também é na época, ó, 1914. Vai estourar a Primeira Guerra e o cara tá falando de sentimento. E aí vem o darwinismo social. Então, tudo isso é de antes. Vamos pensar aí até a Primeira Guerra, porque a Primeira Guerra vai criar uma ruptura em tudo isso. Porque pensa que os europeus estão super felizes na Europa. Então, na época que esses caras estão falando isso, em 1890, 1900, 1910, as pessoas, essas ideias, elas não estão colando muito bem na sociedade. Porque esse é um tipo de ideia um pouco mais radical, vamos dizer assim, um pouco mais, né, extrema. E as pessoas estão bem, elas estão felizes na Europa. A Europa está super próspera, porque eles estão explorando a África inteira, estão ficando ricos, estão desenvolvendo um monte de coisa nova e uma tecnologia fascinante. Imagina para aquelas pessoas ter energia elétrica, rádio, cinema. Para a gente falar disso parece bobo, porque a gente nasceu num mundo que isso já existe, que já tem. Mas para essas pessoas terem energia elétrica, rádio, você poder ouvir as notícias na sua casa, você sair para dançar à noite, isso era uma inovação, era uma coisa muito legal, muito surpreendente. E essas pessoas estão falando, e tudo isso está corrompendo a sociedade, está destruindo a sociedade. E aí a gente vai ver essas rivalidades nacionais nascerem, porque pensa lá, os países estão competindo. A gente falou que também uma das causas da Primeira Guerra é o imperialismo. Então, a Alemanha vai conquistar territórios, a Inglaterra conquista territórios, a França conquista territórios, e eles começam a rivalizar entre eles. Né? E essa rivalidade nacional vai alimentar, né, essas pessoas. Né? Esse patriotismo alimenta essas pessoas com ódio ao próximo, né? Ao próximo que eu digo de outra nacionalidade. Como se você nascesse da fronteira para lá, você não é gente como eu. Então, assim, o alemão não enxergava o francês e o francês não enxergava o alemão como um igual. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, eles tinham essa rivalidade entre si. E essas ideias que vieram com a segunda Revolução Industrial eram ideias que vão ser respostas para as ideologias tanto de esquerda, como o marxismo, que vai estar se desenvolvendo lá na União Soviética, quanto para ideias de direita, mas menos agressivas, como o negócio de democracia, deixar o povo escolher o que quer, né? Deixa a economia operar como quer. Hoje em dia, vocês que se interessam por esse tipo de assunto, vocês já ouviram o pessoal falando de liberalismo econômico, de deixar a economia funcionar sem interferência de ninguém? Já. Já, Sim. né? O que é uma grande balela isso, assim, porque o capitalismo, ele nasceu da interferência do Estado. Se você pensar lá quando o capitalismo nasce com os estados absolutistas, com os primeiros países, esses estados absolutistas interferiam 100% ali na economia para enriquecer seus países e a sua burguesia.
E foi por causa desse tipo de interferência também que o capitalismo conseguiu acumular capital, né? Então, explorou a América, explorou a mão de obra africana escrava, acumulou muito capital para fazer a primeira revolução industrial lá atrás. E agora vem essa outra. Como o capitalismo não é um sistema que é sustentável, ele precisa se reinventar para continuar existindo, para que não entre em colapso. E aí vai vir essas ideias liberais, deixa a economia operar, o Estado não deve operar na economia. E aí essas ideias vão começar a entrar em declínio, né? E quando começa a entrar em declínio, essas pessoas que a gente vai entender lá que são os fascistas, né, que vão... E vamos lembrar uma coisa antes que eu esqueça. Fascismo... Peraí que a gata vai cair. Fica aqui, filha. Isso. Fascismo não é uma coisa única. A gente vai estudar as características gerais do que é o fascismo, mas esse fascismo ele vai se transformar um pouquinho de país para país, de época para época, tá? Então a gente vai falar um pouquinho do Mussolini, depois a gente vai falar um pouquinho da Alemanha, e a gente vai ver assim que a gente chama de nazismo. E o nazismo é uma face superior, né? É o fascismo levado à loucura, porque a gente vai ver a questão racial, né? Que é muito peculiar. E aí você vai ter fascismo na Espanha, você vai ter fascismo em Portugal, que vai durar até a década de 70, né, que acabou outro dia lá em Portugal. Você vai ver fascismo na Hungria, você vai ver fascismo na Áustria. Então vai ter vários países fascistas e eles têm algumas características próprias, porque as pessoas têm sua cultura, né, sua própria existência ali. Então esse fascismo vai ter algumas facetas diferentes. Mas uma coisa que era muito comum nas pessoas, nesses fascistas, quando realmente o fascismo começa, pós-Primeira Guerra, eu já vou falar disso, é criar milícias, né? Você criar milícia, uma milícia é um grupo armado que está lá para fazer justiça em seu nome. Justiça. Está lá para atender os seus interesses, né? Aqui no Brasil a gente fala muito em milícia hoje em dia, né? A gente pode falar disso depois. Quem são as milícias no Brasil? O que elas fazem? Então, tanto Mussolini quanto o Hitler, eles vão criar milícias, né? Eles vão criar sua própria polícia para perseguir as pessoas que eram consideradas lá os inimigos. Bom, outra coisa que vai ser muito normal é o ideal do corporativismo. Então, assim, quando vem a Primeira Guerra, destrói a economia, né, europeia, essas ideias fascistas, essas ideias lá que eram da primeira Revolução Industrial, começam a fazer sentido para algumas pessoas. Porque elas, olha, realmente, né, a modernidade trouxe vários problemas, a gente precisa recuperar nossos valores e blá, 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 para voltar a ser grandes nações. Então, eles vão criar também, o fascismo vai buscar também criar uma ideia de coletividade de sociedade. Então, assim, o indivíduo, a gente defende muito liberdade individual hoje em dia. Pelo menos eu ouço vocês falando assim, né? Você quer se vestir da maneira que você quer se vestir, você quer se comportar da maneira que você quer se comportar, você quer escolher a sua profissão, né? Então a gente fala muito de liberdade do indivíduo. E para um fascista, a liberdade do indivíduo não importa. Na verdade, eles acreditam que não existe igualdade mesmo entre as pessoas, né? Você vai ter diferenças sociais, e isso não importa, né? Se você não se encaixa no interesse coletivo nacional, você acaba se tornando um inimigo. É porque o importante é o coletivo da sociedade. E é por isso que o fascismo nasce com esse nome de fascismo. Eu vou explicar aqui o desenhinho, ó, né? Que eles falavam assim, isso na Itália, né? Um fasces aqui, ele é muito fraco. Se você fizer assim, ele quebra. Eu acho que eu comentei isso com vocês na aula passada. E aí, o que eles falam? Agora, se você pegar todos eles, unir, formar um coletivo, aí você não quebra mais. Então, eles estão fazendo isso como analogia para a sociedade. Tipo, um só não é bom, mas um coletivo é. Então, é uma origem, é a simbologia do fascismo, né? E em italiano chama fasci, né? Então, eles falavam, nós somos os fascistas. E aí que vem a palavra fascista, que a gente fala, né, um pouco diferente em português. E aí vão vir três coisas que vão realmente destruir a perspectiva do europeu, aquela Belle Époque maravilhosa, e vão fazer com que todas essas ideias comecem a fazer sentido na cabeça de muita gente lá. Primeiro é a Primeira Guerra. A Primeira Guerra deixou a Europa destruída, né? Onde, tipo assim, os Estados Unidos, por exemplo, ele entrou na Primeira Guerra, só que ele foi lá na Primeira Guerra, depois ele voltou para a casa dele e o país dele está intacto. Ele perdeu soldados, mas o país dele está intacto. Né? E não perdeu soldados como a França, a Alemanha e a Inglaterra perderam, né?
E especialmente nos países onde aconteceram a guerra, né? A França, né, a Rússia, foram países que ficaram com regiões devastadas. Olha a quantidade de gente, imagina, são 15 milhões de pessoas mortas na Primeira Guerra. Fora a quantidade de soldado que voltou para casa sem perna, sem braço, sem olho, né? Todas umas coisas horrorosas. Essas pessoas, elas se tornam inválidas, porque elas não conseguem mais trabalhar como antes. E aí você tem que sustentar essa pessoa não produz. Fora as pessoas que enlouquecem por causa da guerra, que não é uma coisa que se fala nessa época. Só vai começar a falar de soldado ficar louco na guerra do Vietnã, na década de 70. Então, por enquanto, aqui o cara fica louco e não é uma coisa que se discute, né? Fora as transformações que a Primeira Guerra ocasionou. Porque quando os caras foram para a guerra, muitas mulheres que antes ficavam em casa cuidando dos filhos tiveram que ir para o mercado de trabalho. E elas foram trabalhar, de fato. Quando esses homens voltam, eles tomam os empregos das mulheres, elas são mandadas embora e os homens são empregados. E elas começam a se revoltar, porque elas não querem voltar a ficar presas em casa. Então, muita mulher quer trabalhar, muita mulher quer viver sua vida. E aí que vai nascer a primeira grande onda feminista, né? Que você tem as sufragistas, que eram mulheres que queriam votar. E aí tem grupos de mulheres que começam a se reunir, discutir política, ler e sair nas ruas falando: eu quero votar, eu quero votar, eu quero participar da política. Olha que coisa absurda, uma mulher sair de casa para votar. Uma mulher, quando ela sai de casa para votar, se preocupa com política, você destrói os valores tradicionais da nossa sociedade. Vai acabar com a família se a mulher sair de casa para votar. Então, esse tipo de transformação incomoda um grupo da sociedade. Aí, a segunda coisa que vai favorecer as ideias fascistas a avançar na Europa, a Revolução Russa. Porque para um empresário, para uma pessoa que tem terra, para uma pessoa que tem empresa, que tem fábrica, que tem máquina, que tem riqueza, qualquer coisa é melhor que um comuna. Tanto que eles chamavam de perigo vermelho, né? Olha aqui o desenho, essas propagandas anticomunistas, ó. Perigo vermelho. O perigo vermelho sempre é uma criatura bizarra, horrorosa. Nesse caso aqui parece aquele cara do He-Man, como é que ele chama? Vocês já assistiram He-Man? O esqueleto. Todos de vermelho, destruindo uma cidade. Por que o perigo vermelho é um problema? Porque na Rússia aconteceu a revolução e o Estado pegou as propriedades privadas, as empresas, as terras e distribuiu para a população. A Revolução Russa loteou as terras que antes eram dos nobres, loteou e distribuiu para a população trabalhar. Então isso é uma coisa horrível para uma pessoa que tem riqueza. Para ela, um fascista, por mais violento que ele seja, por mais moralista que ele seja, é melhor do que um comunista. Porque o comunista pega a tua terra, divide e dá para todo mundo usar. O fascista não. O fascista preserva os seus direitos de propriedade e você continua a fazer dinheiro normalmente. Então, para essas pessoas, para esses empresários, o fascismo é considerado um mal menor. Tipo, não é que eles estão falando assim, oba, mas assim, entre isso e virar a União Soviética, é melhor isso, porque aqui a gente mantém nossos poderes e privilégios, e do comunismo a gente não mantém, né? Num país que tem um projeto de socialismo, vamos dizer assim, que a União Soviética não chegou a ser comunista, nenhum país chega a ser comunista enquanto é país, né? Você tem que acabar com o Estado para ter um comunismo, mas enfim, isso é uma questão aí do conceito. E a terceira coisa que vai destruir absolutamente a Europa, e que vai fazer essas ideias fascistas crescerem muito entre os europeus, é a crise de 29, porque quebra, né? Quebra os Estados Unidos. Aí os Estados Unidos quebra a gente também, porque nós vendíamos muito café, especialmente para os Estados Unidos e para a Europa. Os Estados Unidos quebrou, a Europa quebrou, ninguém compra nosso café, vamos queimar sacos de café para manter o preço do café. Então vai causar todo um monte, essa crise de 29 nos Estados Unidos causa reflexos no mundo inteiro. E vai quebrar muita gente. Você é muito pequena, você cai. Desculpa. E isso vai quebrar os países. Então, esses países europeus quebrados, eles vão ficar extremamente descrentes da democracia e do liberalismo econômico. Eles vão dizer assim, tá vendo? Você deixa o povo votar, deixa o povo escolher, deixa o povo fazer o que quiser, deixa a economia operar sem interferência do Estado, olha o que acontece. Quebra e vira esse caos horroroso. O que a gente precisa fazer? A gente precisa voltar para um capitalismo verdadeiro. Então, segundo os fascistas, o capitalismo verdadeiro é baseado na propriedade por pessoas da nação. O que isso significa? Que a nação, o Estado, vai interferir na economia, visando
que essa economia seja controlada, mas para que ela enriqueça, para que ela não quebre, como aconteceu nos Estados Unidos. Então, aqui você tem uma fotinho, ó. Você reconhece essa marca aqui? Aham. Você conhece a Fiat? Sabe de que país ela é? Da Itália, né? Da Itália. Então, a Fiat se beneficiou do fascismo italiano, assim como a Volkswagen se beneficia do nazismo alemão. E aí a gente vai falar um pouquinho dessas empresas, né? Que vão se aproveitar disso para recuperar, de fato, a sua economia, né? Então, eles vão começar a falar assim, o Estado no capitalismo é essencial. O liberalismo não é o capitalismo verdadeiro. O capitalismo verdadeiro é aquele que o Estado é sócio, cliente e protetor da economia. Então, assim, nós, alemães, produzimos, trabalhamos e compramos os nossos produtos para que a nossa economia funcione, para que a nossa economia esteja protegida e não quebre. Então, você perde aquela fé, né, no liberalismo e você está morrendo de medo do comunismo. Então, aí você vai ter uma sociedade caótica e você vai ter a ascensão dessas ideias através de líderes carismáticos, né? Então, por incrível que pareça, o Hitler, né? Porque a gente olha o Hitler, você já viu a foto do Hitler na árvore? Posando na arvorezinha? Foto Hitler escondeu. Deixa eu ver se eu acho. Porque aí fica difícil acreditar que ele era um homão, sabe? Depois eu procuro, senão eu não vou achar. Ele tá posando assim na árvore, caminha até o joelho, parece um escoteirinho. Depois eu acho e mostro. Então, esses caras, tanto Mussolini na Itália, quanto Hitler na Alemanha, e outros caras, que eu nem tenho conhecimento para passar para vocês, mas na Áustria também tinha líderes assim, na Hungria também tem, Portugal e Espanha vão ter, e aí a gente vai fazer um pequeno comentário lá no final. Então, assim, vários países europeus vão abraçar essas ideias, contra o liberalismo e a democracia que quebra, e contra o comunismo, a gente tem que criar algo baseado naquelas ideias de padronizar a sociedade. Então você tem que ter os valores, a tradição e a moral ali padrão, as pessoas têm que viver e se comportar desta maneira, em bem da coletividade, em bem da nação. E quem não se encaixa nisso acaba se tornando um inimigo da nação. E aí esses países vão ver a ascensão desses líderes carismáticos, né? Que são pessoas que falam bem, que conseguem fazer com que as pessoas ouçam o que elas têm a dizer. E aí elas começam a ser convencidas por isso. Aí aqui você tem a foto do Hitler, né? Um povo, um Reich, quer dizer, um reino e um líder. E aqui você tem um jornal italiano falando o Duce em italiano também é líder, né? Benito Mussolini tem sempre razão. Você tem sempre razão. O líder tem sempre razão. Não importa o que ele faça, tem sempre razão. Ele está certo. Porque ele está operando pelo bem da coletividade nacional. Então, como que eles vão construir essas ideias para difundir na sociedade? Primeiro é você criar identidade estética. Então, você começar a ter... naquela época, você não tinha televisão ainda, por exemplo, mas você vai começar a criar imagens, pôsteres, estátuas, que passem a imagem que você quer para que as pessoas olhem por aí e já identifiquem. Você vai fazer uma idealização do passado, uma releitura maravilhosa do passado. Então, por exemplo, o Mussolini, ele fica nos discursos dele falando que a Itália tem que voltar a ser grande como o Império Romano na Antiguidade foi. Tipo, o Império Romano conquistou a Europa inteira, conquistou um pedaço da África, um pedaço... A Itália precisa voltar a ser grande. Mas lá na Antiguidade não existia essa ideia de Itália, né? Mas ele, como aconteceu ali, naquele país, ele usa isso, né? Ele idealiza, romantiza o passado. O Hitler vai fazer a mesma coisa. O Hitler quer construir o terceiro Reich, né, o terceiro reino. Então ele volta lá para a Antiguidade e fala do Sacro Império Romano Germânico, que foi o primeiro império ali daquela região ali, ainda na Idade Média, né, que se forma lá na região onde é a Alemanha. Depois vai ter um outro reino, depois vai se tornar, ele quer formar o terceiro grande reino alemão. Então, eles querem valorizar também as tradições do povo. Então, a identidade religiosa é reforçada, a identidade cultural é reforçada, e tudo isso da maioria. Então, os grupos minoritários que não se encaixam
que porventura não querem se encaixar nesse padrão ou não se encaixam por qualquer razão que seja, eles vão começar a ser enxergados como inimigos, né? Porque eles causam problema na nossa sociedade, porque eles impedem que a nossa sociedade seja linda, maravilhosa, perfeita, baseada nos valores, nos costumes, nas tradições, etc. Essa foto aqui, ó, é porque o Japão também foi, tá, um país fascistinha. A gente vai ver que o Japão vai lutar ao lado da Itália e da Alemanha na Segunda Guerra. E para terminar, esses regimes fascistas europeus, eles foram vistos na época como exemplo de sucesso econômico. Porque com a intervenção do Estado na economia, eles vão começar a recuperar a economia. De algumas maneiras, né? Primeiro, investindo muito em indústria bélica. Então vai começar a fazer arma, bomba, bala. E se você está produzindo uma quantidade imensa, né, de material bélico, uma hora você vai ter que gastar. Certo? Senão você vai acumular arma e bomba para quê? Então você recupera a economia com essa indústria. E também com a expropriação de bens dos inimigos. Tipo, no nazismo, na Alemanha, o judeu é o inimigo. Então o judeu começa a ser perseguido. Por acaso, porque o judeu é muito liberal. O judeu faz ali a sua riqueza pessoal. Então ele começa a ser perseguido porque ele é um inimigo da pátria. E aí, porventura, todo o dinheiro que eles têm, todas as posses que eles têm, todas as riquezas que eles têm, passam para o governo alemão. Aí fica um pouco mais fácil, né, recuperar a economia. Ou seja, o que um fascista fala para você? Um fascista fala para você que ele é a régua que mede o mundo. Então, assim, eu sou a régua que mede o mundo, então a cor da minha pele é a certa, é superior, as minhas crenças são a certa, a minha religião é a certa, a minha cultura é a certa, a minha civilização, as minhas invenções, o meu desenvolvimento é o padrão, e se você não alcançou isso, é porque o seu povo é inferior. Portanto, sendo inferior, eu tenho o direito de invadir o seu país, de conquistar o seu povo, de dominar vocês, e fazer o que eu bem quiser, porque eu sou melhor. Tudo bem? Tudo bem. Estão cansados? Pro, Diga. tem duas perguntas. Pode falar. Nessa época, era que mais ou menos foi representado o livro A Menina que Roubava Livros ou foi antes? Eu acho que a menina que roubava livros já é na guerra, né? Já é na Segunda Guerra. Mas eu acho que aquele livro é ficção. É baseado na segunda. Peraí, Bava Livros. Eu acho que ele é um livro de ficção, baseado na Segunda Guerra. Eu já assisti esse filme. Um escritor australiano. Eu acho, então aqui não está falando, vou ter que dar uma lida, mas eu acho que ele é um livro de ficção, viu? Baseado na Segunda Guerra. E o da Anne Frank? O da Anne Frank, não. Da Anne Frank é... Aquela menina ficou 2 anos escondida. Não, isso eu sei que é verdade, mas eu digo, é a época já de guerra ou é essa época antes? A Anne Frank, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra já tinha estourado. Eu acho que a família dela se esconde, se não me engano, em 41 e até 43. Aí em 43 eles são pegos, ou 44, uma coisa assim. Já está na Segunda Guerra também. Mas o Anne Frank é diário mesmo. Sim, sim. Eu já li e já vi o filme. E dá dor de barriga, né? Tá cortando muito, Ai, gente? dá muita agonia. Tá, Porque a minha tranquilo. internet... É que a minha internet tá me avisando aqui que ela tá um lixo, ó. Tá, não, aqui tá de boa. Ah, então tá. Ah, professora, eu tenho dúvidas também. Pode falar. Então, ó, você falou que o... Calma aí, eu tenho duas dúvidas, na verdade. Uhum, pode falar. O fascismo, você falou que ele é muito volátil, né? Ele transcende sistemas ou ele é intrínseco ao capitalismo? Ah, eu acho que ele é intrínseco ao capitalismo, porque ele visa manter aquele status econômico daquela nação. E outra dúvida, você falou que o capitalismo ele tende a sempre, tipo, entrar em colapso, né? Ele Pelo que tende a a gente entrar vê. em crise. É, em crise, em crise. Então, todo Estado capitalista, ele tem uma tendência a se tornar fascista um dia ou passar por uma crise totalitarista? Pode ser que sim.
Pode ser que seja uma alternativa para E aquela população ou para aquelas empresas, né? Ah, beleza. Mas, tipo, tem algum exemplo, assim, tipo, de país que entrou em crise e não se tornou fascista? Então, por exemplo, os Estados Unidos não teve um regime fascista, mas os Estados Unidos, nessa mesma época, não deixava. O KKK lá, o Ku Klux Klan, matava, queimava negro, enforcava negro. Então, assim, fascismo, tá? Nos moldes europeus, não. Porém, agora, você pode observar essas características fascistas em governos atuais. Aí você consegue. No final, eu fiz uma listinha. Agora eu vou falar um pouquinho lá dos dois países. Pode falar. Tanto no governo do Trump também, né? Tem Era algumas fascista. características bem fascistas. E aí a Senhora, gente pode discutir isso. Fala, Fábio. rapidão, sabe aqueles caras que você citou na Revolução Russa, que eles... Russa não, Revolução Industrial, que eles criticaram, a segunda? Uhum. Qual que era a motivação deles? Era prover desse sentimento, como pode dizer, nacionalista para a Eu população? acho que o motivo deles é que eles olhavam para aquela sociedade, e aquela sociedade transformada pela tecnologia não se comportava mais da mesma maneira. Mas eles não tinham, tipo, um objetivo, assim, né? Sei lá, de... O objetivo deles é que a sociedade se comportasse como antes, que as pessoas se comportassem como antes. Mas tem algo subsequente disso, sei lá, tipo, eles querem isso pra, sei lá, poder assumir o governo da forma que eles querem, ou sei lá, Eu poder acho que essas ver na pessoas sociedade. Eu acho que essas pessoas conservadoras, elas se sentem ameaçadas, elas sentem que o poder e o privilégio delas estão sendo ameaçados pela liberdade do outro. Então, você imagina, assim, mulheres que saem para dançar à noite, na Belle Époque, ao invés de se casar e ficar em casa. O quanto isso era ofensivo para esses homens. Ah, então era, tipo, só mesmo pra meio que se defender, assim, né, entre aspas. Para defender o que era antes. Você Ah, pode tá. ver que as pessoas geralmente mais velhas, elas não olham para a gente, que é mais novo, com otimismo. Eu tenho a impressão que a geração sempre acha que a geração antes dela, né, os mais velhos não foram bons. Toda geração acha que a própria geração é boa. Tipo, os mais velhos não foram e os mais novos estão destruindo tudo. Então, eu acho que a gente tem muito apego à maneira como a gente vive, como a gente conhece o mundo. E a gente envelhece e vai ficando pior, né? Então, você vai ouvir comentários dessa juventude vai destruir, vai destruir. Eu acho que para esses caras que estavam vendo essas transformações na Europa, tipo, beleza, as transformações, né? A economia, a eletricidade, agora não justifica as pessoas se comportarem dessa maneira. Então, eu acho que as transformações que geram no comportamento social, né? Imagina um cara que é extremamente religioso, vendo que as pessoas elas estão tão felizes indo dançar sábado à noite que elas não vão mais na igreja domingo. Então, você está vendo pessoas que estão incomodadíssimas com as transformações sociais. Tipo, o que vai acontecer com essa gente a partir de agora? O que vai acontecer conosco se as pessoas não forem mais na igreja? O que vai acontecer conosco se as mulheres saírem de casa e não se casarem mais? Meu Deus, vai acabar com a família. Então, acho que elas entram nessa noia de que essas transformações vão acabar com a sociedade. Eles não encaram isso como transformações, como mudanças e que a sociedade vai se reinventar e vai continuar existindo de outra maneira. Na cabeça deles é o fim. Porque ou é do jeito que eles viviam ou tá errado. Entendeu? Entendi. Valeu. Então vamos lá. Fala agora um pouquinho do Mussolini, rapidinho. O Mussolini ele vai crescer lá na Itália. Eu contei para vocês um pouco da trajetória dele. Ele não chegou, né, a se eleger, ele não foi eleito democraticamente, até porque esses caras são contra a democracia. O Mussolini ele vai ser nomeado, né, ministro lá na Itália pelo rei da Itália, que está morrendo de medo, que o Mussolini começa a crescer, fica famoso, e aí vai que os caras derrubam, né, o rei. Então, para fazer um acordo ali para ele se manter rei, ele nomeia o Mussolini ali ministro, e o Mussolini acaba se tornando o grande líder da Itália, o Duce, né? E aí o Mussolini ele vem com esse discurso para as pessoas, né? Vamos solucionar todos os problemas da guerra. Então a França e a Inglaterra são nossas inimigas. Então você começa a criar inimigos no outro, né? Eles estão muito bravos porque a Inglaterra convenceu a Itália na Primeira Guerra a mudar de lado, prometendo para a Itália que a Itália ia ganhar umas posses de terra. Quando acabou a guerra, a França e a Inglaterra não cumpriram com suas promessas. Então a Itália o italiano tá possesso. Tipo, olha só que absurdo. A população italiana está frustrada, não ganhou nada com a guerra.
entrou em crise, você tem desemprego. Então, essa questão do nacionalismo vai começar a inflar o italiano, né? E aí, quando você começa a inflar as pessoas com sentimento de nacionalismo, essas pessoas tendem a ser racistas e xenofóbicas. Racistas porque, se a maioria do povo italiano é de um determinado tipo, eles olham para pessoas, para minorias, por exemplo, os ciganos, né, os romani, e começam a ver nessas pessoas que eles são inimigos da pátria. Porque se eles não se encaixam na maioria, eles estão fazendo alguma coisa errada, eles são inimigos. E xenofobia é raiva do estrangeiro, né? Eles começam a olhar para a França e para a Inglaterra com muito rancor. Tudo isso vai justificar a militarização do governo. Então, os governos fascistas são governos que são contra o pacifismo, são governos que são a favor do militarismo, que é um governo que vai governar com mão de ferro a sua própria população. Então, os indivíduos não têm direitos, porque o direito não é o direito do indivíduo, o direito é o direito da coletividade, é o bem da nação. E aí, além do governo ser autoritário internamente, como essas pessoas se sentem superiores às outras, né, às outros países que não são desenvolvidos como eles são, no padrão deles, na medida deles, eles têm, então, portanto, o direito de expandir o seu território. Então, eles acham, e o nazismo também vai achar, a questão do espaço vital, né, a teoria do espaço vital. Um império, né, um grande povo precisa de espaço para se desenvolver. Então, conquistar outras terras é uma coisa que é necessária. Conquistar outros povos é uma coisa que é necessária. E aí, vamos começar a perceber isso aí, porque nós vamos ver a Segunda Guerra estourar daqui a pouco. Ele também vai eliminar os sindicatos e vai criar o corporativismo. Então, assim, entre os trabalhadores italianos, ele vai nomear pessoas para serem os interventores. Então, se você tiver alguma reclamação do seu trabalho, você vai reclamar para esse interventor que está junto do Estado. Então, ele proíbe greves. Então, a população italiana mais pobre, trabalhadores, pessoas de esquerda na Itália também começam a ser perseguidas. E ele vai abolir o legislativo, né? O legislativo é quem faz lei. Então, a partir de agora, ele é o executivo, porque ele é quem governa, quem administra, e ele também é o legislativo, porque ele faz as leis. Então, ele faz praticamente tudo. Então, ele domina, né, a comunidade inteira. Tudo em prol do desenvolvimento da pátria. Na Alemanha, o buraco foi ainda mais embaixo, porque a Alemanha quebrou num grau. Eu mostrei essa foto para vocês na aula passada, não mostrei? Mostrou. A Alemanha, o marco italiano não valia nada. Você precisava de centenas de marcos, assim, milhares para comprar $1. A Alemanha quebrou muito feio. Essa mulher, ela está queimando dinheiro, porque compensava mais você queimar o dinheiro para manter o sistema de aquecimento da sua casa funcionando, do que você juntar dinheiro suficiente para comprar madeira para pôr aí. Então, a Alemanha chegou num nível de crise horroroso. E aí, o povo, numa crise horrorosa, vai ter a ascensão de um líder fascista. Só que o fascismo alemão é um fascismo mais extremo ainda. E a gente chama esse fascismo ainda mais extremo, né, o fascismo alemão, de nazismo, né? Então, o Hitler, ele nem nasceu na Alemanha, né? Ele nasceu na divisa da Alemanha com a Áustria, bem na divisinha, mas ele se tornou lá o Führer, o líder da Alemanha, extremamente nacionalista. Na Alemanha, além do racismo e da xenofobia, o antissemitismo vai ser muito forte. Vocês lembram o que é antissemitismo? Ele ia atrás de judeu. Judeu, porque os judeus não são povos originários da Europa, né? Os judeus são povos originários lá da Ásia Menor, né? E eles são povos semitas, por isso que é antissemitismo. O antissemitismo é contra judeu, porque judeu é descendente de povos semitas daquela área ali da Ásia menor, perto ali de árabes e tal. Então eles vão ver no judeu um grande inimigo da pátria, porque o judeu é um sujeito muito liberal, o judeu tinha muitos negócios, o judeu ganhava dinheiro e o judeu incomodava demais. Era um inimigo ali deles. Ele também vai defender a militarização e o autoritarismo. Afinal de contas, né, o nosso povo é um povo especial, um povo maravilhoso, um povo perfeito, então a gente tem que se militarizar, porque a gente tem que controlar o nosso próprio território e expandir e formar o nosso grande império. Vai perseguir minorias, então a gente vai estudar depois no Holocausto, judeus foram os que mais foram perseguidos na Alemanha nazista, sem dúvida. Mas ele vai perseguir homossexuais,
ele vai perseguir comunistas, pessoas de esquerda, ele vai perseguir romanes, né, que são os ciganos, ele vai perseguir uma série de pessoas que eram consideradas os inimigos da pátria. E aí o nazismo tem uma coisa muito especial, que é a questão da raça pura ariana. O que é ser ariano? Tá nos padrões impostos lá, né? Por eles. Branco? Branco. Então, se você tiver estômago para ler o livro do Hitler, chama Mein Kampf, Minha Luta. Quando ele foi preso, que ele tentou dar golpe lá na República de Weimar, lá na Alemanha, e ele não consegue, ele é preso, ele fica 9 meses preso. Isso antes dele chegar ao poder, antes dele ser nomeado chanceler. E aí ele escreve esse livro, ele fica 9 meses preso, e aí nesse livro aí você vai ler todas as ideias dele lá ele vai explicar por que o comunismo é horrível, ele vai explicar por que o liberalismo é horrível, ele vai explicar por que a democracia não é boa, ele vai explicar por que os judeus são inferiores, aí ele vai te explicar tudinho. E tem gente que lê e acredita até hoje. Aliás, aqui no Brasil, a gente tem um fenômeno muito sensacional, né? Que é o supremacista morenazi, né? Que é o supremacista racial cuja raça é inferior. Não sei se vocês viram recentemente um moleque lá em Pernambuco, andando num shopping com uma suástica no braço. Enfim. Eu vi. Então, é o supremacista racial cuja raça é inferior, né? Porque o Hitler era branco, né? Então tá se defendendo. Eu nunca vi ninguém se olhar no espelho e falar, não, eu sou inferior, não presto, mereço ser explorado. Você vê que o branco sempre se acha superior porque ele é a régua que mede o mundo. E não é só a cor da pele, é a minha religião que é a certa. A minha cultura é a certa, as coisas que eu invento é certo. O meu nível de desenvolvimento é o certo. Se você não está no meu nível de desenvolvimento, você é inferior. E é por isso que eles olham para os povos nativos da América, eles olham para os africanos, eles olham para asiáticos, para árabes, e toda essa gente, para eles, é inferior. Muito bem, o que diabos é ser ariano? Ariano, a palavra ária vem do sânscrito, que é uma língua que não se fala mais, uma língua morta, e significa nobre, né? Essa palavra vai começar a ser usada por esse sujeito aqui, o Arthur de Gobineau, que é um francês. Em 1855, ele escreve esse livro aqui, Ensaio sobre a Desigualdade das Raças Humanas. E é nesse livro que ele vai falar, né, sobre a desigualdade das raças humanas. Primeiro que ele fala que o ser humano tem raça, o que não é verdade, né? Nós somos todos da mesma raça. A gente seria humanos de raças diferentes se tivesse, tipo, o homem de Neandertal vivo. Aí eles seriam de uma raça e a gente, Homo sapiens, seria de outra. Mas como não existe, todos os seres humanos são da mesma raça. A gente tem diferenças de cor de pele e tal, por outras questões da evolução. Posso pôr depois um vídeo para vocês sobre isso. Um vídeo do Átila, é muito legal. Muito bem. Então ele vai escrever, ele vai explicar nesse bendito livro dele que a raça europeia é a ariana, é a nobre, é a superior, e que o ideal é não misturar com raças inferiores, que são os africanos, os semitas, os asiáticos em geral, os povos árabes, os povos nativos da América, os povos nativos da Austrália. Não se misture com essa gente, porque você vai estragar a raça. E os nazistas vão usar isso para ir além. Eles vão dizer ainda que as questões físicas refletem também o caráter da pessoa. Então, uma pessoa branca, europeia, é uma pessoa boa, é uma pessoa trabalhadora, é uma pessoa não sei o quê. Já os outros são vagabundos, são promíscuos. Quantas vezes a gente ouve falar dos indígenas e das populações africanas que eles são promíscuos, né? Então, essa questão moral é muito imposta também aí. Esse cara aqui, o Arthur de Gobineau, foi o cara que visitou o Brasil e falou para o Dom Pedro II assim, Dom Pedro II, o seu país está fadado ao fracasso, porque só tem preto nesse seu país. 70%, 75% da população do Brasil naquela época era preta. Você tinha escravo, né? Então, óbvio que a população negra era imensa. E aí que o Dom Pedro II vai lá e cria a política do branqueamento, quando ele começa a bancar a viagem, né, o governo começa a subvencionar, emprestar dinheiro para as pessoas na Europa viajar para cá, e ele começa a substituir a mão de obra escrava por mão de obra branca, europeia, para branquear a população, para melhorar a qualidade do nosso povo. E isso foi feito propositalmente escancarado, não era segredinho. Né? E aí esse quadro, para mim, é o símbolo da política de branqueamento no Brasil. Você tem a mulher negra dando graças a Deus. A filha dela, você vê que a filha dela já é morena, então quer dizer que ela já é melhorada, e aí essa filha teve um filho com um homem branco, e a criança é branca, ela está dando graças a Deus. Vamos falar um pouquinho de eugenia. O que é eugenia?
Tá, pra responder? Pode falar. A eugenia é aquele conceito lá que veio do darwinismo social, que fala que, entre aspas, a raça branca é a raça superior, né? Sim, mas Aí aí, ele. Que foi? pode falar. Não, pode falar. Não, eu falei sim. É isso. Então, olha só. A questão do ariano, né, é o branco é a raça superior. A eugenia é um método de melhoramento da raça. Eu me lembro perfeitamente do exemplo que eu usei para vocês no 9º ano. Pensa que você é um agricultor e que você planta tomate. Aí você plantou tomate. Nasceu vários tipos de tomate. Tomates grandes, suculentos, tomates pequenos, feios, deformados. Se você é um agricultor e você vai replantar tomate para continuar a sua produção, você vai plantar a semente de qual tomate? Do da hora ou do zoado? Tudo da hora. Do da hora. Porque aí a tendência é que as próximas levas de tomates sejam da hora. Porque você vai eliminando o DNA dos tomates zoados. O ser humano faz isso com planta desde lá da pré-história. Então a gente manipula as plantas, a gente cria plantas de acordo com com a nossa necessidade. Então eu estava vendo outro dia que a couve-flor, por exemplo, não é uma espécie de planta natural do planeta Terra. A couve-flor foi resultado da gente ficar manipulando, misturando sementes e o caramba ali, e aí ela surgiu. Né? Ela passou a existir. Então a gente faz isso com planta desde sempre. O que esse cara quer, o Francisco Galton? Ele sugere a eugenia com gente. Né? Da mesma maneira que o tomatinho, você tem que excluir os tomatinhos zoados, você exclui as pessoas zoadas. Então as pessoas da raça inferior, né? Negros, nativos da América e da Oceania, asiáticos, árabes, semitas, toda essa galera que é inferior, essas pessoas elas não podem ficar procriando. Primeiro que você não pode misturar com elas. Segundo que você tem que impedir que elas procriem. Por isso que nazista vai esterilizar pessoas, para impedir que elas procriem. Para você diminuir a quantidade dessas pessoas ao longo do tempo, para fazê-las desaparecerem, para você só ter gente da raça superior. E dentro desse contexto de eugenia, uma pessoa com deficiência física, né, um deficiente físico ou mental, também vai se incluir como um inferior. Tanto que nazista vai perseguir deficiente físico na Alemanha. E deficiente físico alemão, porque eles vão ver aquilo como um defeito do povo. Então, para melhorar a qualidade da espécie humana, a gente evita que os inferiores procriem e se misturem com a gente. Pois não, quem que ia falar? Você falou que eles peguem o deficiente, eu imaginei, tipo, uma multidão atrás de cadeirante. Mas os nazistas vão bater, depois eu vou explicar isso para você, a milícia nazista, a polícia nazista, depois quando o Hitler já está no poder, vai bater na casa das pessoas e vai falar assim para as pessoas, esse seu parente aí, não sei, vai pai, filho, que seja, que tem uma tal deficiência, a gente vai levar, é ordem do governo, é ordem do Führer. Por quê? Porque o governo criou um hospital e nós vamos cuidar dessas pessoas nesse hospital. Tempos depois, a pessoa recebia uma carta dizendo que aquele parente dela tinha morrido, de alguma causa natural. O Estado alemão eliminou deficientes físicos. O nazismo eliminou deficientes físicos. Alemães. Para melhorar a raça. Esse é o nível. Né? Muito bem. Esse cara aqui, o Hans Gunther, eu não sei o que ele é, porque não é nem médico, nem cientista, mas é um sujeito que criou lá o guia, o passo a passo da raça pura ariana europeia. Então, os nazistas tinham um livrinho, né? Um guia. O que é ser ariano? Então, aqui está escrito em alemão, se não me engano, são fotos das raças alemãs, 1 e 2, tá vendo? Aí eu pus a tradução aqui, porque eu nunca ia lembrar de cor tudo isso aqui. Esse RAF aqui eu sei que é raça. Não sei como é que se pronuncia. Então aqui, ó, essa galera aqui, esses 3 aqui, ó, raça nórdica. Esses aqui, raça do leste báltico. Não faço nem ideia do que seja. Essa aqui, raça Westfália. Esses daqui são raça alpina, deve ser da região dos Alpes, lá da cadeia montanhosa. Aqui, raça mediterrânea. Mediterrâneo já é a região do mar Mediterrâneo ali, que já tem Portugal, Espanha, Itália. E aqui, raça dinárica. Então, isso daqui são raça pura, europeia. Quem não se encaixa nisso, nesse guia, é inferior. Só que a natureza,
não é nazista, né? Só nazista é nazista. A natureza é uma coisa muito incrível. Eu conheci um casal interracial, uma mulher negra e um homem branco, um homem bem claro, né? Bem branco. E os filhos, um era bem clarinho e o outro não. E ele era bem clarinho, do cabelo claro também. Ele tinha o cabelo cacheado, mas o cabelo dele era castanho claro. E aí a mulher, que era negra, ela falava pra mim que ela se sentia estranha quando ela saía com o filho mais velho dela, que era muito claro, que as pessoas ficavam olhando pra ela. Tipo, meio desconfiadas. Tipo, o que essa mulher tá com essa criança? Mas era filho dela. Porque a natureza não é nazista. Né? A natureza, ela une ali os DNAs e ela forma que seja. É aleatório. Ela não tá eliminando ninguém porque é bom ou ruim do ponto. Não existe bom e ruim na natureza. Para os nazistas existem. E aí você tinha um passo a passo. E aí tinha as descrições. Então, a raça, eu peguei só a raça nórdica aqui de exemplo. Então, a raça nórdica, que é a raça ali de cima, né? Finlandês, dinamarquês, aquela galera lá de cima. Então, o que é ser da raça nórdica? Você tem um cabelo louro, liso ou levemente ondulado, olhos claros, pele rosada. Sabe a cor de pele, quando a gente é criança, que falam que a cor de pele é aquele cor de rosa porquinho? Né, que a gente pintava as crianças. Vocês usaram aquilo na escola, quando vocês eram criança? Uhum. Já. E falavam que era cor de pele, né? É. E aí você pinta e a pessoa fica rosa porquinho. A gente não é branco rosa porquinho. Quem tem a pele rosada é esse tipo de gente. E até nisso a gente considera que a pele, que nem é o branco nosso aqui, a gente considera que é o cor de pele, que é do... Olha que bagulho louco. E aí eles têm todas... Ó, estatura elevada, crânio dolicocéfalo e frente reta. Então até o formato do crânio tinha um padrão para você ser da raça ariana. Então você tem aqui imagens do crânio. E como é que os caras vão determinar? Porque não dá para você ver o crânio de uma pessoa, né? Tá dentro da cabeça da pessoa. Você mede. Então tem esse instrumento aqui, que chama craniomíter, ou craniômetro, enfim, não sei em português, eu achei desse jeito, que é um aparelho que mede a cabeça. E aí, medindo, né, as áreas do crânio, você vai ver se está no padrão ariano ou não. Vocês assistiram aquele filme do Tarantino que chama Django Livre? Já. Que é um cara extremamente racista, né, que é o Leonardo DiCaprio que interpreta, e ele usa, no momento do filme, esse instrumento para medir a cabeça do homem negro, para falar que ele é inferior. Espera que alguém fez algum... Já, o Matheus falou que já. Então, se você já viu esse filme, você sabe o que é esse craniomíter, você lembra lá. Aliás, eu estava conversando com o Pedro esses dias e eu não sabia, mas ele diz que tem muita influência dos racistas, supremacistas brancos do sul dos Estados Unidos, influenciam também muito o pensamento nazista, né? Esse negócio da supremacia racial. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo aqui na Alemanha, os Estados Unidos têm os supremacistas brancos que estão perseguindo negros. E os negros eram perseguidos real. Tinha negro que era enforcado, tinha negro que era... Eles colocavam fogo em igrejas de negro. Então, assim, muitos negros foram assassinados e espancados nos Estados Unidos, nessa mesma época. Aí isso aqui pode saiu falar. na Netflix aquele filme que você falou lá dos carinha que se infiltra na... Isso, tá na Netflix. Saiu esses dias. Podem assistir, gente, é maravilhoso. Assistam Infiltrados na Clã. Eu tenho uma dúvida, tipo assim, o método de... Não abordagem, não é a palavra certa, mas... qual que é a palavra? Não é abordagem. De invasão, assim, né? Tipo assim, era diferente contra os semitas, contra os deficientes, contra os negros? Então, porque assim, o deficiente alemão era alemão, entendeu? Ele era branco, de olho azul, e ele era um cidadão alemão. Filhos de alemães, que eram brancos de olhos azuis. Então, assim, você não vai bater na casa dessa pessoa e arrastar o filho dessa pessoa, o irmão dessa pessoa, porque você vai gerar na sociedade... Você quer que essas pessoas te apoiem, não que elas fiquem contra você. Então, para abordar deficientes físicos do país, geralmente, a polícia alemã, a polícia nazista, né, tinha essa missão de bater na casa das pessoas, a gente vai recolher o seu parente para tratar nesse hospital X. Depois tem até o local, até hoje ele existe lá. E aí essa pessoa, eles faziam teste nas pessoas e eliminavam os deficientes. Agora, quando é judeu, não tem problema. Então, é que tipo assim, eu tava lembrando do filme do pianista, né, que até fiz o trabalho lá, aí tipo assim, foi bem peculiar, tipo assim, a maneira que eles foram, tipo, sendo reclusos, não sei,
Mas, tipo assim, uma hora eles, sei lá, tiravam o direito de morar em certa cidade, outra hora tinha que morar Sim, no gueto. foi de pouquinho. Mas por que foi de pouquinho em pouquinho, e não, tipo, por causa desse apoio, será? Eu acho que se você faz de uma vez, você gera uma revolta muito grande. Quando você vai tirando o direito das pessoas aos poucos, e essa pessoa ainda tem alguma coisa, ela não se movimenta contra você. Eu tenho essa impressão. Não sei se foi por isso que os nazistas fizeram isso. Mas tanto que no diário da Anne Frank, ela fala lá no comecinho do diário, primeiro a gente não podia fazer isso, depois a gente não podia fazer aquilo. Então os nazistas foram colocando passo a passo ali. Primeiro os judeus não podiam mais entrar em lojas, só podiam usar no comércio de judeu. Depois os judeus tiveram que andar com a estrela de Davi para ser identificados como judeus na rua. Porque o judeu que nasceu na Alemanha, ele não tinha cara de gente do Oriente, né? Ele, cara que já nasceu na Europa, então ele já tem uma... Você não, é tão fácil de identificar, né? Olhando no rosto dessa pessoa, depois de tanto tempo na Europa, a família, né? Então você tem lá... aí você tem... os judeus depois não podem mais sair de casa à noite. Depois os judeus vão ter hora para ir no mercado. Então eles vão de pouquinho, colocando decretos para limitar a população judaica. E aí, finalmente, eles começam a mandar as cartas falando, você tem que... o governo vai te recolher. E aí a pessoa vai com a sua maletinha para os campos de concentração, onde elas são, a maioria, eliminadas, ou elas viram escravos, né? Porque elas são forçadas a trabalhar. Que aí a gente vai estudar depois, lá no Holocausto. Então, com judeu foi diferente do que com deficiente, né? Aí isso a gente comentou a aula passada, né? Que o Hitler queria usar a Olimpíada de 36 antes da Segunda Guerra para mostrar a superioridade da raça ariana. Não foi tão bem sucedido assim. E aí a gente vê o caso do Jesse Owens, que foi um corredor norte-americano negro, que ganhou 4 medalhas de ouro na cara do Hitler. Inclusive, assista esse filme, O Raça, que é muito legal, é muito emocionante, porque no final fica ele, isso é real, isso aconteceu em 36, fica o Jesse Owens e esse alemão no salto em distância, competindo ali centímetro por centímetro. E aí o Jesse Owens vence, enfim, é sensacional, assim, é muito emocionante. E é muito triste também porque o Jesse Owens não se sentiu menosprezado pelo Hitler. Ele se sentiu menosprezado no próprio país dele, porque os Estados Unidos usa as conquistas, né, as medalhas na Olimpíada para fazer propaganda do país, mas como ele era negro, ele não foi recebido com glórias nos Estados Unidos. As medalhas dele foram aceitas, mas ele não. E na festa que deram para eles, pelo menos é o que aparece no filme, a festa que dão para comemorar as vitórias dele, ele e a mulher dele, que é negra, tem que entrar pela porta de trás, porque os negros não podiam entrar pela porta da frente dos lugares onde eles estão. E a festa era para ele. Então, ao mesmo tempo que é muito emocionante, é muito triste, né? Porque você fala do nazismo europeu, do Hitler, e olha a situação dos negros nos Estados Unidos nessa época. Era horroroso. Estou falando que hoje é maravilhoso. Mas olha aquilo, o cara não podia... A festa era para celebrar as vitórias dele e ele teve que entrar pela porta de trás, porque ele era negro. Ele não podia entrar, era crime. Era contra a lei. Isso é muito louco. Então vamos lá, como é que os fascismos chegaram ao poder? Não foi por via eleitoral, não foi pelo apoio massivo da sociedade. Essas crises levou o setor econômico dominante, que são os industriais, os banqueiros, os grandes comerciantes, setores mais conservadores da sociedade, que querem manter os valores e as tradições, a apoiar a política tanto do Hitler quanto do Mussolini. E esses movimentos, portanto, o nazifascismo, os fascismos, né, nas suas diferentes características, são considerados movimentos de extrema-direita, porque visam a manutenção do domínio, tanto econômico quanto político, da maioria. Né? Então, vamos lá. Eu quero falar um pouquinho aqui das empresas que se aproveitaram do nazifascismo, mas a maioria que eu achei aqui não são italianas, né? Então, ó, Volkswagen, BMW, Mercedes, Audi, Porsche, essa aqui eu não sei nem o que é. Usaram trabalho forçado nos campos de concentração. Então é muito fácil, né, você recuperar a economia quando você captura pessoas, obriga elas a trabalhar de graça para vocês. Hugo Boss, o Deutsche Bank, que é o banco alemão, confiscava a riqueza das pessoas. Então o cara ia para o banco, o judeu ia para o campo de concentração, tudo que ele tinha, todas as riquezas passavam a ser riquezas do banco alemão. Aí fica fácil você juntar dinheiro para recuperar a sua economia. A Bayer, que é uma empresa que faz remédio, e a BASF, foram empresas que produziram os gases que os nazistas usavam nos campos de concentração e, portanto, fizeram bastante dinheiro com a morte aí de milhões de pessoas. E até a Dr. Oetker e a IBM ganharam aí com o nazismo.
Porque não adianta vir com esse papo de nazismo de esquerda, de gente louca, porque não é. Eu acho assim, né? Eu sou uma pessoa de esquerda, eu tenho que bancar o Stalin. Quem é de direita, quem é capitalista, quem gosta do capitalismo, que banque o fascismo, que banque o Hitler e o Mussolini, e não me enche o saco. Aí eu trouxe também algumas propagandas aqui, né? Que eu falei para vocês dos símbolos, né? Da construção dos símbolos. As propagandas no governo, nos governos fascistas são muito... eram essenciais. Até porque você não tem naquela época TV, você tem rádio só, né? E o rádio não é visual. Então tinha muito pôster, muito. Então aqui você tá o Hitler, né? A mãe aqui com o nenezinho, mostrando para o Führer, filhinho. Aqui você tem um jovem alemão, ó, estudante alemão, então um homem jovem alemão com símbolo nazista. Olha a cara dele, cara branca. E aí, se você quiser saber mais, entender melhor sobre fascismo, eu recomendo esse livro para você, que chama Anatomia do Fascismo, do Robert Paxton, e vai ajudar vocês. Só para citar, né, os outros dois fascismos que eu falei para vocês, o do Antônio Salazar, em Portugal, e do Francisco Franco, na Espanha, né? O Salazar governou Portugal, né, com características fascistas até a década de 70, que não faz tanto tempo assim, e aí foi derrubado, o regime fascista em Portugal foi derrubado através de uma revolução que chama Revolução dos Cravos, e o fascismo espanhol foi liderado pelo Francisco Franco, e na Espanha teve guerra civil, porque a Espanha teve eleições e ganhou um presidente cujo nome eu não me lembro, mas era um cara assumidamente de esquerda. E aí as pessoas de dinheiro espanholas, né, as pessoas vão apoiar os militares espanhóis para derrubar esse cara, porque comunista, vai destruir o país. Então, e aí tem muita gente na Espanha que vai lutar, né, porque tipo, mano, a gente votou, a gente elegeu esse cara, né, a gente queria esse cara. Então a Espanha vai ficar aí por volta de 3 anos numa guerra civil, né, guerra de espanhol contra espanhol, que vai devastar grande parte da Espanha. Inclusive, tem uma obra do Pablo Picasso, que é um pintor espanhol, que viveu essa época, e ele pintou esse quadro que chama La Guernica, que é uma confusão aí de elementos, porque demonstra, né, uma cidade chamada Guernica lá na Espanha, que foi bombardeada pelos fascistas, né, pelo lado do Francisco Franco, e ficou completamente destruída. E para terminar, aqui no Brasil, a gente tem o Vargas, nessa mesma época, 1930, logo depois da crise de 29. A crise de 29 rompeu e criou muitas coisas, né, no mundo. Então, a crise de 29 abriu portas também aqui no Brasil para a gente acabar com a República Velha e instaurar aí o nosso próprio totalitário, né? Porque o Vargas vai governar, como a gente estudou, de 37 a 45, como um totalitário, né? Como um líder totalitário. Nada democrático. Muito bem. Comentários. Vocês anotaram alguma coisa? Perceberam alguma coisa? Anotei. Pode falar. Agora a insistência da moral que você eles observa... e a volta do patriotismo, a insistência da moral, não existe liberdade individual e tipo trazer a ideia que o líder sempre tem razão. Você acha que isso menosprezar E você menosprezar as pessoas de classe menor. Você observa isso onde hoje? Na parte da moral, o Bolsonaro ele traz que a gente tem que seguir sempre aquilo. Tipo, igual a mulher, para ele tem que ser do lar, tem que fazer a tradicionalidade. Uhum. E ele tenta trazer de toda forma o patriotismo. Então você observa isso. Minha pátria. Qualquer coisa pelo Brasil, né? Brasil acima de todos. Sim. Deus acima de tudo. Pelo motivo dele ser militar também, né? E ele também defende, o Bolsonaro é um cara que sempre defendeu que no Brasil precisava de uma guerra civil, né? Que ele achava, tem uma entrevista dele de muitos anos atrás, acho que de 99, uma coisa assim, que ele fala que o Brasil precisava de uma guerra civil, precisava matar aí cerca de 20 mil pessoas para melhorar o Brasil, melhorar do ponto de vista dele. E nessas 20 mil pessoas eu estou inclusa, por exemplo, eu sou inimiga, né, da pátria. Vou deixar a bandeirinha aqui da União Soviética para o YouTube, para alguém me xingar no YouTube. E tipo,
a liberdade, que não existe liberdade individual, no momento que ele é a favor, tipo, do patriotismo, dessas coisas, ele é contra a expressão do que a gente acha, ele é contra a manifestação, ele é contra tudo isso. Então ele não é democrático. Não, nada democrático. Então, quando chamam ele de fascista, existe uma certa razão para isso. Totalmente. Fábio, você queria falar também? Eu ia falar de pontos também parecidos, tipo, moral e tal, e principalmente na liberdade de expressão, né, que apesar de a censura do governo não ser tão explícita, ela existe sim. Por exemplo, teve um documentário de uma menina, não lembro o nome direito, eu lembro do nome dela, ela era Pietra alguma coisa, que foi do golpe de 2016. Democracia em Vertigem. Aí ela foi ganhar um prêmio lá, aí o governo, tipo, tentou atacar, acho que certas reportagens sobre o documentário dela, que ela ganhou uns prêmios lá fora, né, por causa disso. Ganhou, mas o Oscar ela perdeu e eles comemoraram que ela perdeu o Oscar. Que ela concorreu tipo, a melhor documentário. Tipo umas fitas assim. Sim. Aí é isso. Porque se você assistiu Democracia em Vertigem, é um documentário feito por uma filha de movimento de o pai dela, o vô dela, eram pessoas de esquerda e foram perseguidos na ditadura. Então, ela tem todo um ponto de vista de esquerda no documentário dela. E não é um segredo, ela não está escondendo isso, ela não está se fingindo de neutra. Então, se você assistiu Democracia em Vertigem, você vai ver isso. Ela não está pagando de neutra no documentário. E aí ela entrevista a Dilma, entrevista o Lula, a Dilma aparece várias vezes. Então, assim, por isso que as pessoas odeiam, né? Porque o petista é o inimigo. E não só se você é petista, qualquer sinal de humanidade, né? Qualquer sinal que você tenha de humanidade, você fala assim, que triste a pessoa passando fome na rua. Automaticamente você é petista, comunista, e automaticamente você é um inimigo da pátria na cabeça dessas pessoas. Muito louco, né? Que mais? Mais alguém quer acrescentar alguma coisa? Aí, professora, qual que era... esqueci o nome do... que você falou que tinha 3 pilares, né, do fascismo antes, que era a Revolução Russa, a crise de 29, e tinha outro, que era... A Primeira Guerra. A Primeira Guerra, tá. A Itália não recebeu o que queria. A Alemanha foi humilhada. O Hitler... Depois eu vou pôr também para vocês os discursos. Eu mostrei para vocês no 9º ano alguns discursos. Agora eu não vou ficar pondo vídeo aqui, até porque depois, se eu quiser subir a aula para o YouTube, se eu passar outro vídeo, o YouTube me corta, né? Então eu vou pôr para vocês assistirem em separado. Os discursos do Hitler e do Mussolini. Então eles são teatrais, né? O Mussolini, ele se mexe de uma maneira, e enche o peito e fala assim, ó, e se mexe. Tem o Mussolini, e aí você vai ver a estética do Mussolini. O Mussolini tem uns lugares que ele vai para o interior da Itália, ele está sem camisa, segurando um pouco de trigo. Tem a quantidade de motoqueiro, o Mussolini também passeou com motoqueiro, o Mussolini também tirou foto na praia. Então tem umas coisas que você vê e você fala, Bolsonaro está fazendo igualzinho o Mussolini, velho, pelo menos tenha vergonha, né? Vai copiar, mas muda as palavras de ordem, né? Copiar tem que, né, para entregar o trabalho. Enfim, Isa, pode falar. Sabe que eu pensei também que o Bolsonaro é um líder que imita o fascismo, não consegue ser, ter um discurso bom a ponto de convencer todos igual eles convenciam. É porque se a gente for ver a história do nosso país, essas ideias fascistas, por exemplo, de superioridade racial, foram discutidas aqui no Brasil. Por isso que eu recomendei, quando a gente fez a aula de Vargas, eu falei para vocês assistirem o Menino 23, na Constituição de 34, que foi uma Constituição relativamente democrática. Os deputados que fizeram essa Constituição chegaram a discutir, colocar uma cláusula para promover eugenia no Brasil. Então, a questão racial no Brasil nunca foi resolvida. A escravidão foi abolida e os negros foram automaticamente jogados à míngua, marginalizados. As favelas começam a surgir e crescer após a abolição da escravidão, porque essas pessoas não tinham para onde ir, e até hoje essas pessoas são discriminadas, né? Até hoje essas pessoas são excluídas de acesso. Então, a nossa sociedade é racista. Demais. Então, essas ideias fascistas colam muito fácil. Aí eu queria mostrar a reportagem, mas eu não sei onde está.
Eu vou pôr para vocês, quem quiser ler, assim que eu achar. Ah, eu não acredito que eu perdi. Gente, é uma reportagem. Eu vou ver se eu baixo de... Será que tá nos meus downloads? Espera aí. Ai, gente, eu tenho tanta pasta. Como é que eu faço? Aqui, área de trabalho, download. Ah, inferno. E meu computador tá lento. Eu vou abrir aqui, vou ver se eu acho a reportagem. É uma reportagem de 2017, que saiu na revista Galileu, um ano antes da eleição, né? A eleição foi em outubro de 2018. Aqui, ó, eu acho que é essa. Ai, não vai abrir, eu vou ter que arrastar, peraí. A eleição foi em 2018 e essa reportagem é de um ano antes. E essa reportagem está falando da ascensão das ideias fascistas, do consumo de ideias fascistas no Brasil. É essa mesmo. Eu vou colocar no Google Sala de Aula, está aqui em PDF, que meu amigo tem a revista, vou tirar a bandeirinha agora um minuto. Ele tem a revista, ele tirou foto e me mandou. E aí eu vou compartilhar com vocês. Então, olha só essa revista aqui, ó. Outubro de 2017, ó. Fascismo, nazismo e outros ódios online. O extremista mora no celular ao lado. Segundo estudo, 150 mil brasileiros consomem conteúdo que prega a discriminação de minorias, como combater tanta intolerância. Então, eles mostram aqui nesse artigo que o brasileiro está consumindo muito, estava em 2017 consumindo muito material fascista, propagandas fascistas, ideias fascistas na internet. O que ajuda a explicar é a eleição que a gente teve. Porque o que o Bolsonaro prega é a manutenção do status da sociedade. Então, o homem branco, cristão, heterossexual, está acima dos direitos da mulher, está acima dos direitos das pessoas de outras religiões, que são minorias, está acima do direito do homossexual, que eles odeiam, né? Está acima de todos os outros direitos. E você mantém as pessoas que ganham dinheiro fazendo dinheiro. E nós não. O PIB do Brasil cresceu. O meu salário como professora, como funcionária pública, está congelado por 20 anos. Aparentemente, eu vou ficar 20 anos sem receber aumento. Vou ficar 20 anos ganhando a mesma coisa. E o PIB do Brasil cresceu. Então, alguém ganhou dinheiro, e esse alguém não fui eu. Quem que ganhou dinheiro no Brasil? Quem já tinha. E aí, esse cara, eu quero mostrar uma tabela para vocês aqui, ó. Essa daqui, ó. Eles chamam de odiômetro, né? Então, tá falando assim, o consumo de material fascista por estado. Santa Catarina, o estado que mais consome material fascista pela internet. E é o estado que outro dia apareceu um cara lá na sacada do prédio com a bandeira nazista. Rio Grande do Sul, segundo estado que mais consome material fascista na internet. São Paulo, terceiro estado que mais consome material fascista na internet. Isso em 2017, tá? Essa revista é de outubro de 2017. Depois vem Paraná, Distrito Federal, que é a capital, lá Brasília, e Minas Gerais. São todos os estados onde Bolsonaro ganhou com grande vantagem, especialmente Santa Catarina, né, que foi quase 79%. Porque essas ideias pregam ódio à minoria, que é o que ele prega. O Bolsonaro falava mal do indígena, criticava o quilombola, chama todo mundo que mora na comunidade, nas periferias, de vagabundo, né? Quando a polícia mata alguém dentro da casa de uma criança de 9 anos na periferia, eles comemoram. Né? Falam mal dos homossexuais, mal das mulheres que, sei lá, querem ser livres. Então, eles estão mantendo os valores, as tradições e o costume de um país que oprime a grande maioria das pessoas em benefício de uma minoria de homens brancos, cristãos e heterossexuais. Pelo menos eles se dizem heterossexuais, né? Tudo bem? Tudo bom, professor? O Danilo deixou uma mensagem no chat, um linkzão. Deixa eu ver. Esse vídeo tem dados de 2020. Valeu, Dan. Vou pôr também no... Deixa eu já abrir. E já ponho também no Google Sala de Aula para vocês. Aí vou só fazer um finalzinho aqui para você, se você quiser se guiar aí para ideias fascistas. Tem... droga. Peraí. Eu achei que eu tinha pausado. É do Meteoro. Meteoro é um bom canal. Eles realmente pesquisam. Eu não queria falar nada não, mas olha a hora. Vocês têm outra aula?
Não, acho que eles A têm de Kátia vai dar aula matemática. Quem tem outra aula pode ir. Eu só queria falar mais 5 minutos, tá? Eu vou deixar depois isso aqui lá na sala de aula, mas olha só, tem um historiador, um historiador chamado Humberto Eco, já faleceu, e ele colocou aqui, ó, sinais de alerta de fascismo. Então, quando isso começa a acontecer na sua sociedade, você precisa começar a ficar ligado que as ideias fascistas estão, né, subindo, e são ideias extremas. São ideias que legitimam a violência de um determinado grupo de pessoas sobre todas as outras. Então, ele está dizendo assim, que a violência não é errada, a violência é certa quando eu faço sobre você. É isso que um fascista está dizendo, que ele tem direito de ser violento sobre você, porque ele é o certo e você é o errado. É isso que um fascista faz. Então, culto às tradições e raízes é um sinal de que as ideias fascistas estão começando a se disseminar na sociedade. Abuso do medo ao diferente, nossa, o viado, nossa, a feminista do sovaco peludo, né? Os caras do candomblé. Um constante estado de ameaça. Então, mesmo que nós não estejamos em ameaça, mas você fica vendo o tempo inteiro na mídia, na televisão, que aquilo é uma ameaça, que o seu país está em jogo, que o seu país está em jogo. Exaltação da vontade popular. Então, você tem lá a população pedindo que um líder faça, nós autorizamos você, líder, a fazer o que você quiser, né? Que nem os fãs do Bolsonaro autorizam, nós autorizamos você a acabar com a Constituição, fechar o Congresso, fazer o que você quiser, porque você está certo. Oposição sem a análise crítica, então oposição à razão, oposição à ciência, né, em detrimento do meu sentimento. Então, a pós-verdade no fascismo é uma constante. Aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero é verdade. Né? E se você não confirma aquilo que eu quero, aquilo que eu sinto, aquilo que eu acho, você é um inimigo. Obsessão por conspirações e culpados externos, né? Assim como os nazistas tinham os judeus ali que conspiravam contra a Alemanha, você tem pessoas que conspiram ali contra o seu país. Proclamação de um líder que é a voz do povo. Controle e repressão da sexualidade. Quando você reprime e controla a sua sexualidade das pessoas, você controla a vida íntima das pessoas. Ação antes da razão. Então, a violência é justificada. Linguagem limitada e repetitiva. Fala só a mesma coisa, né? Não tem argumentos, fica só repetindo coisas parecidas. Apelo a uma classe social frustrada. Então, você pega ali pessoas que passaram por uma crise, que estão com alguma dificuldade, e vai lá encher a cabecinha dessas pessoas ali e procurar mostrar para ela que existe uma solução muito simples e fácil para todos os problemas dela, que é perseguir os inimigos, controlar as mulheres, enfim. E rejeição a ideias modernas. Tudo aquilo que é novo vai destruir a nossa espécie, vamos dizer assim, vai destruir a nossa sociedade, vai destruir a nossa organização social. Então, fiquem espertos. Muito bem, crianças. Quem tiver que sair, pode sair, que for para outra aula. E eu quero saber se vocês querem perguntar alguma coisa. Fazer algum comentário. Professor, tem uma pergunta. Comunismo é de extrema esquerda? Sim. Ah, pode crer. Porque, assim, a nação, o país é uma ideia capitalista, burguesa, né? País é uma coisa que foi criada por burgueses para proteger os seus negócios. A ideia do comunismo é internacionalizar o mundo, por isso que o hino, né, chama internacional. Os comunistas faziam a internacional comunista. O que é o objetivo? Acabar com as fronteiras. Então, quando eles falam, os comunistas querem acabar com os países, realmente, eles querem acabar com as fronteiras, para que o ser humano não se divida e não brigue entre si para defender propriedade e riqueza de burguês nenhum. Então, é uma ideia completamente oposta. Só que no comunismo, o comunista não está falando assim para você, eu tenho o direito de exercer violência sobre você porque eu sou foda e você não é. Porque isso é a ideia do fascismo. O comunismo é uma teoria que diz assim, todo mundo tem que trabalhar para todo mundo ter acesso às coisas, para que não haja abismo social entre as pessoas. Mas, tipo, o comunismo, assim, ó, por ser de extrema, ele não... Como que eu posso dizer? Por ser de extrema esquerda, ele não faria que nem, por exemplo, o governo fascista de não dar margem para outras ideias, outros pensamentos de sistema, de governo? Depende, se seu pensamento de governo é acumular e fazer as pessoas passarem fome, sim.
Ah, mas tipo assim, a solução seria tipo fazer um gulag também, que nem. Então, isso é coisa de Stalin, né? É. Isso não teve. E aquela época também, mas o Stalin não dá para. Mas assim, o Stalin, por exemplo, a União Soviética e Cuba, naquela época, perseguiram homossexuais. Tchau, Nayandi. O Lenin, ele perseguiu opositores? Não, ele perseguia burguês. O Ah, inimigo é o burguês. O inimigo é o cara que não trabalha, que vive de renda, que vive de um acúmulo de capital. Esse é o inimigo. é porque, tipo assim, parando pra ver, tipo, o Stalin, Montesquieu, todos esses Mas caras foram atrás, né? o Stalin é outro rolê. O Lenin, por exemplo, quando ele liderou a União Soviética, ele legalizou o aborto. Ele permitia, não tinha repressão sexual. Então, o Lenin era outra coisa. O Stalin era uma. O Lenin é outra. O Lenin morrer foi uma tragédia, na minha opinião. Tragédia. Para a União Ah, tá. Soviética. Então o Lenin, tipo assim, ele não ligava para as liberdades individuais, né? Só em questão Pelo contrário, pelo do contrário. sistema. Não tinha mais opressão religiosa, assim, eles não queriam que a igreja controlasse a mente das pessoas, mas eles não estavam nem aí se você se juntava com a sua galera para adorar alguém. O Stalin vai ser mais linha dura com isso também. Esqueci o que eu ia falar. As propagandas soviéticas de mulher, emancipe-se, mulher participe da política, mulher seja deputada. A gente vai ver isso mais para frente durante a Guerra Fria, que a gente vai comparar as propagandas norte-americanas e as propagandas soviéticas, né? Então, eles tinham uma outra posição, especialmente no começo. Aí mas o Stalin governa até 53 só, depois ele morre. Professor, o fascismo, ele durou 15 anos mesmo? Tipo assim, mais ou menos assim? Então, você Desde pode o matar começo um da. homem, mas você não pode matar uma ideia. As ideias fascistas estão aí. Ah, verdade. Então, assim, É, o fascismo na Alemanha, vamos dizer assim, o governo nazista, é, vai durar de 32, se não me engano, quando Hitler ascende, 30, 32, até o fim da Segunda Guerra. Na Itália, a mesma coisa. O Mussolini ele se torna ministro em 22, e quando acaba a Segunda Guerra, ele é fuzilado e pendurado de ponta-cabeça em praça pública pela própria população italiana. Não foi por soldados ingleses e alemães, foi pela própria população italiana. É o fim de um fascista, né? Então, em Portugal, agora em compensação em Portugal e na Espanha, isso ainda prossegue. Portugal vai acabar na década de 70, o regime fascista deles. Na Espanha, eu vou ter que consultar porque eu não lembro, começa em 36, né? Os fascistas espanhóis vencem a Guerra Civil em 36. Fascismo espanhol. Deixa eu ver aqui. Também vai até 76. Também vai até a década de 70. E hoje você tem ideias fascistas que circulam entre nós. Não é uma coisa incomum. Como a gente viu aí nessa reportagem. O cara aqui no Brasil, moreno, consome material nazista. o Heleno? Lembra do Heleno? O Heleno é o negro nazista, O negro nazista. o cara é Então, o Brasil diferenciado. é o curioso país, é o curioso caso do Tendência. povo que é da raça inferior e prega a supremacia. Tipo, eu prego que a minha raça é inferior, é isso que eu tô fazendo. É isso que um nazista Caraca, moreno faz. vou ter que ser muito burro, mano. E louco. Ô, professor, mas tipo assim, então, eu tenho outra dúvida. Você acha que, por exemplo, todo esse conservadorismo, você acha que ele vai prevalecer? Porque, tipo assim, hoje eu vejo que, tipo, apesar de, eu acho que prevalece muito esse conservadorismo entre as pessoas mais velhas, né, no caso, mas que, tipo assim, tem muito velho também, né, que é a palavra, muito velho que, tipo assim, é liberal, é normal. Você acha que, tipo assim, esse número de pessoas conservadoras é parelho com o número de pessoas entre aspas, assim, mais liberais, assim? Ou você acha que. Tipo assim, você acha que é igual. Pau a pau e que, tipo, essas conservadoristas, elas ofuscam essas pessoas mais liberais? Ou você acha que, tipo assim, tem muito mais liberal? No Brasil, É, hoje, muito mais conservador, quer dizer. eu acho que o Brasil ainda é um país muito conservador. Mas acho que, tipo, Em termos de costumes, até dentro da esquerda. mas acho que, Mas, tipo, a tendência é que isso cara, suma ou que. eu acho que vai depender de uma variável de questões, assim. Eu acho que Aham. depende da movimentação das pessoas, vai depender de como a gente se expressa, como a gente exige as coisas e aquilo que a gente está disposto a aceitar. Porque se a gente aceitar determinadas coisas, o conservadorismo cresce.
Uhum. né? Eu acho que o conservadorismo no Brasil é predominante, inclusive dentro da esquerda, né? A gente fala na esquerda que existe o esquerdomacho, né? que é o cara que quer a revolução proletária para os proletários, as proletárias que limpem o meu banheiro. Então, assim, você tem machismo na esquerda, você tem pessoas de esquerda que são homofóbicas. A homofobia não é uma exclusividade de pessoas de direita. Então, assim, falta muito esclarecimento político dentro da esquerda. Imagina para as pessoas, né? Então, se uma pessoa acha que não tem que ter desigualdade social, né, que não pode ter rico e pobre, que todo mundo tem que trabalhar, e mesmo assim ela acha que o homossexual está errado, porque a religião dela não permite aquilo, é complicado. Porque ela quer a emancipação do trabalhador, mas ela não quer a emancipação de todo o ser humano. E por outro lado, outro dia eu estava ouvindo um podcast que chama Lado Direito do Peito, uma coisa assim, da Folha. Eu posso depois, se você me lembrar, eu te passo. Uhum. Ele entrevista pessoas de direita para falar o pensamento das pessoas de direita. E eu fui ouvir porque eu fico intrigada, né, com o que essas pessoas pensam. E aí num episódio lá, ele entrevistou um cara, um homossexual de direita, né, que defende, tipo, o governo atual, que é um governo que quer que ele morra. Então, assim, é muito contraditório, é muito complexo entender a natureza humana. E é uma falta e é um problema muito grave do nosso sistema educacional. A nossa educação é o que o Paulo Freire falava. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar um opressor. E é muita ingenuidade nossa achar que a classe dominante vai promover para nós uma educação que nos liberte. Pelo contrário, eles vão promover para a gente uma educação que a gente ache que isso é certo e que a gente tem que trabalhar que nem camelo a vida inteira para que essas pessoas continuem muito ricas, porque elas merecem o que elas têm. Eu tava vendo um filósofo esses dias aí que até fazia atividade de filosofia, é Michel Foucault. Foucault. Esse mano aí, ele é careca. Sim. Aí, tipo assim, ele falava muito disso, né, que a escola é tipo uma prisão, né? Tipo, Ele é um grande crítico. É que eu não gosto muito da filosofia dele em geral, mas ele era um grande crítico do sistema educacional, isso é verdade. Mas a escola, ela serve para reproduzir os valores daquela sociedade. Vocês não vão para a escola, eu falo isso para vocês desde sempre. Vocês não estão aqui para se tornar pessoas melhores, vocês estão aqui para se tornar mão de obra. Você ouve a vida inteira que você tem que estudar para trabalhar, para arrumar um emprego, para ganhar dinheiro. Você não vai para a escola, nossa, eu vou aprender, eu vou ampliar meus horizontes, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou ter conhecimento. Isso não é valorizado. Eu baixo TikTok, TikTok é mó legal. Você escolhe quem você segue, aí vai aparecendo coisa parecida. Então, tá vendo um cara que ele é de esquerda também? Ele, tipo assim, ele falou. Aí ele deu todos os itens assim. Desde o. Aí ele mostrou, né, que a escola é tipo uma prisão mesmo. Desde o uniforme até, sei lá, até a matéria que é passada de como a escola é feita pra fazer com que você faça parte do senso comum, entendeu? Porque a escola ela trata só o bolo, né? A massa, coisa do tipo. E aí, quando você tem professores que fazem você pensar diferente, esses professores são os cretinos que são famosos na sala dos professores. Como é o meu caso, como foi o caso do professor de filosofia de vocês, que também foi criticado inúmeras vezes. Justo. Eu falo que o José Carlos tá nem ligando, sério. José Carlos é zica. Então, eu também não ligo pro que as pessoas falam a meu respeito, mas é bizarro as coisas que as pessoas falam a meu respeito. As pessoas especulam, os professores, né, do CINIR especulam a minha sexualidade. Eu não especulo a sexualidade das pessoas, eu tô um pouco me ninguém tem que especular a sexualidade de ninguém, né? É complicado. Mas, tipo assim, ó, eu só vou parar de gravar, tá? Mas a gente continua conversando. Nossa, então, ó, tipo assim, eu tava conversando com meu cunhado, né? Aí ele falou que